Domingo, dia 11 de abril, um ótimo dia para você ligadinho aqui na NDTV, chegando os assuntos da pecuária e do agronegócio em Santa Catarina. Olha o que a gente preparou para essa edição. Propriedade em Fraiburgo é destaque na produção de caquis. A região meio-oeste é responsável por 80% da produção da fruta. E ainda, você sabe quando deve entrar com o controle das pragas na cultura da soja? Vamos mostrar uma técnica simples que indica o momento certo para aplicar defensivos. Estiagem em Santa Catarina. A cidade de Guaraciaba, no extremo oeste, realizou uma ação com os produtores rurais para criar alternativas para o racionamento de água. E vamos ver também como é feito o controle para evitar a entrada de doenças no rebanho catarinense. E mais, tem os detalhes de uma pesquisa com adubação para a batata doce. A Estação Experimental de Ituporanga está realizando um trabalho inovador com a cultura. Tudo isso e muito mais agora no ND Agro, que já começou. E Fraiburgo, no meio-oeste, é conhecido como um dos maiores produtores de maçã do Brasil. Mas outra cultura que se destaca lá no município é a produção de caquis. A nossa equipe foi até uma propriedade para acompanhar como é o trabalho. E você assiste comigo agora. A propriedade trabalha no cultivo de maçãs, pêssegos, ameixas, nectarinas, uvas e caquis há mais de 30 anos. Nós trabalhamos no cultivo o ano inteiro. A gente inicia com as frutas de caroço em meados de novembro. Temos as outras culturas no período que vai até fevereiro. E agora, em março até junho, nós temos o caqui para encerrar o ciclo. Hoje são plantadas aqui uma área de 16 hectares de frutas. O caqui das variedades Fuyu e Kyoto está distribuído numa área de 2 hectares e tem uma produção anual que chega a mais de 80 toneladas. O clima e o solo da região são propícios para o cultivo do caqui, segundo levantamentos da EPAGRE. Nesta época do ano, acontece o pico da colheita, que é feita toda manualmente. Esse pomar do Jefferson aí é um pomar totalmente diferenciado. Como ele é bem conduzido, poda perfeita, toda a parte de manejo, ele, por exemplo, esse ano, ele fica na faixa aí de 18 toneladas por hectare para até 20, mas ele já obteve mais de 50 toneladas por hectare. E a média dele fica na faixa de 40 até 50 toneladas por hectare. Hoje, a região meio-oeste corresponde a 80% da produção de caquis no estado. E a fruta que sai daqui, 60% dela é comercializada no mercado interno. E os outros 40% vão para as regiões sudeste e centro-oeste do país. Além do trabalho com a fruticultura, o proprietário Jefferson Argenton começou a desenvolver um novo projeto que vai ser implantado na propriedade e vai ter início agora no mês de abril, o turismo de experiência. A nossa propriedade, a Vilagem de Fruta, nós temos um projeto já há 3 anos de colha e leve, né, com a visitação de turistas nas frutas de caroço e na maçã. E esse ano nós estamos com um piloto, nós estamos com um projeto aí para a colheita do caqui também. Então a ideia nossa é que o turista venha até o pomar, colha a fruta na planta e colha, coma e leve a fruta colhida por ele próprio. O assunto agora é a produção sustentável de soja. Durante o ciclo da cultura, vários insetos podem ser observados nas lavouras. As lagartas e também os percevejos são os mais prejudiciais e também podem causar grandes perdas. A equipe da EPAGRE mostra agora pra gente uma técnica simples e que mostra o momento certo para aplicar os defensivos. Você já imaginou reduzir em até mais de 50% o número de tratamentos químicos nas plantações? Isso é possível com um manejo integrado de pragas na cultura da soja. E nós agora estamos aqui na Estação Experimental da EPAGRE em Campos Novos e vamos conhecer essa tecnologia com o pesquisador Círio Parisotto. Nós temos verificado que nos últimos anos tem surgido mais pragas e doenças. E, consequentemente, os agricultores eles têm aumentado o número de tratamentos químicos e o custo de produção se elevando.
E existe uma técnica, que é uma técnica desde a década de 70, é uma técnica desenvolvida pela Embrapa e que é a batida de pano. Uma tecnologia simples, fácil para o agricultor realizar, e o que ela exige é fazer um monitoramento constante nas lavouras. E ele somente entrará com tratamento químico, com agrotóxicos, se realmente for necessário. Bom, o primeiro passo para fazer um monitoramento de insetos numa lavoura de soja, então, é claro, após estabelecimento de um número X de pontos dentro de uma lavoura, conforme o tamanho da lavoura, mais pontos devem ser vistoriados, de preferência semanalmente, a gente fazer uma batida de pano na lavoura. Então, a gente tem um pano de batida que é um pano padrão. É importante não mexer com a fileira de soja, justamente para os insetos não fugirem. Então agora nós vamos fazer a batida de pano, podem fazer a batida. E de imediato a gente levanta o pano de batida e assim começa a fazer a contagem. O Idiamin, nós temos aqui a vaquinha, certo? Que são 2 insetos comuns. Lagarta, vocês observem aqui a lagarta. Tem outro inseto aqui que provavelmente é um inimigo natural. Então, nessa avaliação, é importante que a gente tenha uma planilha de campo e a gente coloca, então, tem todos os insetos, os principais pragas e inimigos naturais, isso que é importante. A gente avaliar a presença de inimigos naturais, insetos úteis. Então a gente vai anotando nessa planilha de campo. A partir do momento, se eu tenho uma área, vou dar um exemplo de 10 hectares, e eu fizer 2 batidas, 3 batidas por hectare, no final eu faço uma média. Se tiver 20 lagartas em média por batida de pano, lagartas acima de 1,5 cm, eu tenho que entrar com intervenção com tratamento químico para controlar, porque ela já está provocando dano econômico. Nós temos reduzido na faixa de 50% a 60% do número de tratamentos químicos. E isso resultará, eu estarei protegendo meus inimigos naturais e também vou reduzir o custo de produção para os nossos agricultores. Um outro detalhe importante no monitoramento de pragas numa lavoura de soja é verificar o nível de desfolha na cultura. A soja suporta até 30% de desfolha na fase vegetativa, sem causar prejuízos. Após o início da fase reprodutiva ou o início da floração, esse índice ele cai para até 15% de desfolha. Até essa desfolha não há necessidade de aplicação de inseticida, e sem prejuízos na lavoura. E Santa Catarina voltou a sofrer com a seca que atinge quase todas as regiões devido aos baixos volumes de chuva nos últimos 2 meses. Dentre os municípios catarinenses, 76 estão em estado de atenção, 8 em estado de alerta e 7 em situação crítica frente a essa estiagem. A cidade de Guaraciaba, no extremo oeste, realizou uma ação com os produtores rurais para criar alternativas para o racionamento da água. Olha só. Lair optou por um tratamento de água para conseguir criar os frangos. Vem água da captação do açude, joga para uma caixa de decantação, tudo no sistema automático, 3 horas de decantação, volta, passa pelo filtro e joga para um sistema de caixa de água limpa. Nesta outra propriedade, que trabalha com vacas leiteiras, foi construída uma cisterna. A cisterna é muito boa e ela armazena 400 mil litros de água. Para conseguir armazenar água, a família Pellegrini investiu em uma caixa d'água, além de proteger as fontes que existem na propriedade. A água é nosso maior tesouro, né? Quem tem água tem vida, quem tem água produz alimento, quem tem água tem uma vida feliz. Todas essas famílias foram atendidas pela Epagre de Guaraciaba. O órgão realiza um trabalho em 18 municípios do extremo oeste para auxiliar os produtores no uso racional da água.
Ao todo, 567 famílias receberam melhorias nas propriedades. A gente já vinha desenvolvendo programas nessa área, mas com a estiagem ficou mais evidente a necessidade de programas que pudessem enfrentar e auxiliar as famílias nesse momento, nesse período que foi difícil. Nesta daqui foi construída uma cisterna para captar a água da chuva. Depois passa para a segunda caixa, que é essa aqui de baixo também. É uma água já mais limpa, que sai de cima e vem para baixo. E aqui tem um sistema de brito, limpa, filtra mais a água depois para ir para a cisterna. O trabalho de proteção nas matas ciliares também foi realizado com os produtores. A gente vê uma mata se reconstruindo assim é muito bom. E tanto que para nós conseguir a licença ambiental para nossa suinocultura, a primeira coisa que os caras da ambiental vieram foram olhar se nós tínhamos protegido a nossa mata ciliar. Quando viram que estava protegida, não teve problemas. Então, eu acho que temos que pensar, temos que preservar as nossas águas superficiais, porque é uma fonte de vida e é o nosso caminho para o futuro. A gente faz agora nosso primeiro intervalo aqui no ND Agro. Na volta, vamos te mostrar como é feito o controle para evitar a entrada de doenças no rebanho catarinense. Os detalhes já já.